Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Vamos abrindo espaço na nossa mente e coração para a reflexão desta noite, para a mensagem do Evangelho e comentários de Emmanuel, que auxilia sempre a colocar em prática no nosso dia a dia os ensinos de Jesus. Então vamos refletir sobre a relação que existe entre a lei e amor, justiça e misericórdia. Muitas vezes, no exercício da lei, da justiça, nós nos esquecemos da dimensão do amor, da dimensão que aponta para uma postura diferenciada no exercício da justiça e do amor. E às vezes, no exercício do amor, nós nos esquecemos da dimensão da justiça e do que é correto. Quando a gente pensa na relação dessas duas coisas, é preciso avançar no ângulo da maturidade. A maturidade que não se coaduna com ingenuidade, e muitas vezes isso é cegueira. E não raro, quando adotamos essa postura, ao invés de colaborar com aquela pessoa, objeto do nosso amor, simplesmente nós prejudicamos a pessoa, dando ensejo à manutenção daquele comportamento, daquele equívoco por mais tempo. Da mesma forma, quando nós pensamos na justiça, não podemos esquecer o amor. Quando a gente pensa no amor, a justiça não se exerce sem considerar o amor. E o amor pressupõe estratégia para que ele atinja os objetivos. O exemplo maior que nós temos disso é Jesus, né? E ele disse uma frase muito importante para a nossa reflexão. Eu não vim destruir a lei e os profetas, mas dar-lhes plenos cumprimento. Essa fala de Jesus, além de exaltar a lei mosaica e os profetas, traz duas condições a ser analisada, né? E, em primeiro lugar, não basta a gente conhecer a lei, não basta saber da lei, não basta tê-lo no nosso intelecto, mas dar-lhes cumprimento. Não existe entendimento útil, válido, sem que a gente traga isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? Outra é a forma como Jesus fez isso, né? A forma como Jesus fez isso, né? Quando nós olhamos a maneira como Jesus aplica a justiça, a maneira pela qual Jesus aplicou a lei, isso é um ensinamento muito profundo. E aí a gente tem umas passagens muito importantes no Evangelho que vale a pena a gente refletir. Diante de Zaqueu, né? Jesus passava, Zaqueu em cima da árvore, ele olha para Zaqueu e pede que ele desça. Então Jesus percebe naquele momento, passando pela árvore, percebe o interesse de Zaqueu. E aí ele se convida a hospedar na casa de Zaqueu, ele vai visitar Zaqueu. E diante da mulher Ciro Fenício, ela buscou Jesus, ela demonstrou desejo forte, demonstrou humildade para receber as bênçãos de Jesus, né? E mesmo Jesus dizendo que não veio, que veio para o povo de Israel, né? Que não poderia jogar a comida aos cães, ela humildemente pediu as sobras da comida para que ela pudesse se alimentar. Então ela demonstrou humildade. E diante da mulher que sofria um fluxo de sangue, ele perguntou, alguém me tocou, né? Ele pergunta a Pedro. E aí Pedro diz, mas mestre, diante da multidão, como vamos saber que ele tocou? Então ele disse que alguém tocou de uma forma diferente. Jesus demonstra sensibilidade. Em função do esforço daquela mulher, ela recebe a cura desejada. Então, a conduta, a postura do Cristo diante das pessoas
nós percebemos como Jesus cumpria as leis. Elemento fundamental do exercício do amor e da misericórdia com mais sabedoria. O exemplo do Cristo é muito claro. E aonde o amor encontra a maior chance, a maior oportunidade de dar bons frutos, onde existe interesse, vontade, disposição e esforço, aonde existe por parte da pessoa essas disposições de mudança, o amor deve estar presente para proteger, adubar, crescer, fortalecer. E o papel, da lei é de reconciliar, de reunir a criatura com o Criador. E quando existe essa disposição, o amor deve comparecer. Nosso olhar deve ser para o outro, perceber se existe no outro a vontade, a disposição, o esforço. E o amor deve sempre fazer parte desse contexto. Jesus exercia sempre o amor, sem abrir mão da justiça. Então, esse é o exemplo que nós temos de Jesus. Então, vamos ler na página de Emmanuel, que tem como título Cumprimento da Lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim destruí-lo, mas cumpri-los. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Companheiros inúmeros, em rememorando semelhantes palavras do Cristo, de certo guardarão a ideia fixada simplesmente na confirmação doutrinal do Mestre Divino antes dos ensinamentos de Moisés. A lição, todavia, é mais profunda. Sem dúvida, para consolidar a excelência da lei mosaica do ponto de vista da opinião, Jesus poderia invocar a ciência e a filosofia, a religião e a história, a política e a ética social, mobilizando a cultura de seu tempo para grafar novos tratados de revelação superior, empunhando o buril da razão ou azorrangue da crítica, para chamar os contemporâneos ao cumprimento dos próprios deveres, mas compreendendo que o amor rege a justiça na criação universal, preferiu testemunhar a lei vigente, plasmando-lhe a grandeza e exatidão do próprio ser, através da ação renovadora com que marcou rota na expansão da própria luz. E é por isso que, da manjedoura simples à cruz-morte, vendo o serviço infatigável do bem, empregando a compaixão genuína por ingrediente inalienável da própria mensagem transformadora, fosse subtraindo a Madalena à fúria dos preconceitos de sua época para soerguê-la à dignidade feminina, ou desculpando o Simão Pedro, o amigo timorato, que abdicava última hora, fosse esquecendo o gesto impensado de Judas, o discípulo enganado, ou buscando Saulo de Tarso, o adversário confesso, para induzir-lhe à sinceridade, a mais amplo e seguro aproveitamento da vida. É ainda aí, fundamentado nesse programa de ação, predicação, com o serviço ao próximo, valorizando-lhe o verbo revelador que é a doutrina espírita, sem molhar palavras no fel do pessimismo ou da rebeldia, satisfará corretamente aos princípios estabelecidos, dando de si sem cogitar do próprio interesse, transformando a caridade em mera obrigação para que a justiça não se faça arrogância entre os homens.
e elegendo no sacrifício individual pelo bem comum a norma de felicidade legítima para solucionar, na melhoria de cada um de nós, o problema da regeneração da humanidade inteira. Então, Emmanuel aqui coloca muito bem e de forma profunda a questão da observância da lei, mas observando a lei com amor. Emmanuel nos chama atenção para o exercício do amor e da justiça cumprida que o Cristo nos trouxe como exemplo, quando aqui esteve, né? O desafio para nós, nesse momento, o desafio para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, é sensibilizar a nossa alma, nosso íntimo, para os elementos, né? Os elementos que nos favorecem, que nos ajuda a compreender no outro esse esforço, para que a gente possa aplicar nos momentos corretos a lei do amor ou a lei da justiça, né? Mas a justiça com misericórdia. Então, prestar mais atenção quando existe mais interesse, mais disposição, mais vontade de melhorar, né, do outro. Às vezes é um familiar, né? Nós devemos sempre nos lembrar que é importante que aquele companheiro, ou familiar, ou amigo, né, ele já se coloca com disposição de melhoria, né? E isso é um indicativo precioso, relevante, para que nos coloque, para que a gente coloque, né, o amor em ação, né? E a misericórdia também em ação, em benefício do outro, em benefício do nosso próximo. A lei, né, que Jesus exemplificou, mas ele exemplificou a lei com amor e com misericórdia. Jesus nos mostrou isso. E essa conduta que Jesus teve com os semelhantes, que nós possamos também, que nós tenhamos com o outro essa conduta de Jesus. Então, que nós tenhamos uma excelente noite, um bom descanso, né? Para que amanhã a gente retorne mais renovado, mais otimista, mais confiante. Desejando que todos possam receber da espiritualidade maior, o passe magnético, né? A distância, que a água seja magnetizada, que sejamos socorridos nas nossas dificuldades, né? Que durante o sono sejamos atendidos e socorridos por Jesus e por toda essa equipe que faz os trabalhos no Centro Espírita João Moreira Rego. Que todos sejam abraçados pelo Mestre, reconfortados e amparados por Ele. E que possamos manter a nossa conduta dentro das leis, né, da ciência, usando as máscaras, o uso do álcool em gel, de lavar as mãos, ainda o distanciamento social, as vacinas, e assim nós vamos estar cumprindo as leis com amor, né? Compreendendo que aquilo ali é necessário para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, e que possamos continuar otimista e confiante no nosso Pai Maior. Muita paz e que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema
com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero,